Fala galera ligada no canal, hoje nós vamos falar aqui vamos tratar da física do conceito ainda de eletrostática e hoje nós vamos falar dos processos de eletrização. No primeiro vídeo de eletrostática que eu gravei, eu já comentava sobre esses processos de eletrização e hoje a gente vai estudar cada um deles. Muito bem, então quando o pessoal foram estudar como eletrizar ou como carregar ou como descarregar um corpo, viram que isto poderia ser feito quando você provoca uma variação no número de elétrons desse corpo, que na prática significa você aumentar ou diminuir o número de elétrons do corpo. Para fazer isso, tem três meios, que são os três processos. Ou você faz isso por meio do atrito, ou você faz isso por meio do contato, ou você faz isso por meio da indução. São esses os três processos de eletrização, as três formas de eletrizar um corpo, e nós vamos estudar cada um deles de forma resumida aqui e separada. Começando pela eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? Você vai pegar dois corpos com propriedades distintas, que significa dois corpos diferentes, tá? Substâncias diferentes, que estejam inicialmente neutros. Ambos têm que estar neutros, sem carga elétrica em excesso, né? Sem portadores de carga elétrica em excesso. E você vai atritá-los. Então você vai esfregar um no outro. Isso é antes do atrito. Depois do atrito, o que vai acontecer? Você vai ter os corpos carregados com cargas de mesmo valor, mas com sinais opostos. Muito bem. Vamos estudar isso, vamos analisar isso. Consideremos aqui, ó, eu vou fazer nesse espaço, está um pouco pequeno, mas acho que vai dar para ver. Considere aí que nós temos um bastão que está neutro, que nós temos aí um pedaço de papel. Tudo bem? Os dois estão neutros inicialmente. Você faz o atrito e depois, então esse aqui supõe que é durante a fase de passar pelo atrito. Então aqui é a fase do atrito, que é esfregar um corpo no outro. E depois desse processo você tem esta situação. Esse aqui carregado, por exemplo, positivamente e o papel carregado negativamente. Então esse com carga positiva e esse com carga negativa. O que foi dito é que esta carga do bastão é igual à carga do papel em módulo, mas elas têm sinais opostos. O que aconteceu durante esse atrito? Esse papel recebeu o elétron do bastão, então o bastão perdeu o elétron e o papel ganhou elétrons. O bastão que perdeu o elétron ficou com excesso de prótons e o papel que recebeu elétrons ficou com excesso de elétrons. Tudo bem? Agora, como que se sabe quem ganhou, quem perdeu? Tanto é que pode ser que tenha sido o bastão que tenha ganhado e o papel que tenha perdido. Para você ter certeza disso, você tem que olhar numa série triboelétrica que tem disponível aí na internet e mesmo nos livros didáticos, que nessa série triboelétrica dá para você ver quando você atrita um material para o outro, qual tem tendência de ficar com carga negativa e qual tem tendência de ficar com carga positiva, que na prática significa qual tem tendência de perder elétron.
Tudo bem? Então, se você quer saber, basta olhar na série Triboelétrica. Muito bem. Dito sobre o processo de atrito, que nós temos que falar é isso. Antes, eles têm que ser de substâncias distintas, porque se eu pego uma caneta e atrito com outra caneta não vai acontecer nada, porque são de materiais de mesma propriedade. Os dois têm que estar inicialmente neutros, aí você vai atritá-los e depois do atrito os dois ficam carregados com cargas de sinais opostos, mas as cargas têm o mesmo valor. Por quê? A gente está supondo que não houve perda de elétrons para o meio, então se o bastão perdeu 2, 4 elétrons, o papel vai ter recebido 4 elétrons. Se o bastão perdeu 2, 4, 6, 7 elétrons, o papel recebeu os 7 elétrons. Então, para ficar mais correto, vamos completar aqui. Tem 2, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Ok. Claro que isso daqui, gente, é uma ideia hipotética. Esse depende do material que é feito o bastão, depende do material que é feito esse papel aqui para saber quem é que ganhou, quem é que perdeu. A gente está supondo que o bastão perdeu, que o papel recebeu. Para ter certeza, tem que olhar lá na série triboelétrica. Vamos agora falar do processo de eletrização por contato. Bem, se na eletrização por atrito os corpos precisavam estar inicialmente neutros, aqui no contato você tem que ter pelo menos um corpo carregado. Aqui então vai ter uma troca de elétrons, troca de cargas durante o contato. Vamos às nossas artes. Então, suponha assim, ó, você tem um corpo A que está neutro, tem um corpo B que esteja carregado negativamente. Então, esse aqui tem carga negativa e esse aqui tem carga zero, está neutro. Você, então, faz o contato entre eles, coloca o A em contato tocando em B, A e B. Durante esse contato, vai haver a migração de alguns elétrons do corpo B para o corpo A. E quando você separá-los, depois do contato, vamos colocar aqui depois do contato A' e B', A passará a ter carga negativa e B passará a ter carga também negativa. Carga de A' é negativa, carga de B' também é negativa. Então, carga de B, carga de A. Então, o que nós concluímos? Que no processo por contato, antes do contato, pelo menos um dos corpos tem que estar carregado, que durante o contato vai haver uma migração de elétrons de um para o outro e no final os corpos ficarão carregados com cargas de mesmo sinal. As cargas são iguais? Depende. E do que depende? Se são corpos idênticos. Se os corpos não são idênticos, a única coisa que você pode afirmar inicialmente é que depois do contato os corpos vão ficar com carga de mesmo sinal, mas nem sempre de mesmo valor. Agora, se os corpos são idênticos, aí sim, depois do contato, eles vão ficar com carga de mesmo valor e mesmo sinal. Sendo assim, vamos considerar aqui, fazer um exemplo. Vamos considerar aqui que nós temos a seguinte situação. Um corpo A
corpo A. Vamos continuar corpo A sendo neutro? Não, vou colocar corpo A com carga positiva aqui de 4 milicoulombs. Um corpo B com uma carga negativa de 2 microcoulombs. Não, vamos colocar micro para esse aqui também, para ficar mais fácil de vocês entenderem. 4 microcoulombs e menos 2 microcoulombs. Tudo bem? 4 microcoulombs menos 2 microcoulombs. Então, qual vai ser a carga? Eles são corpos idênticos. Qual é a carga deles após o sinal? Após o contato. Então, para isto, quando você for encontrar a carga resultante deles, a gente já sabe que elas terão o mesmo sinal e, se são idênticos, terão os mesmos valores. Vocês vão fazer com essa equação aqui, ó. Q de A mais Q de B dividido por 2. Se tivesse mais um corpo, você colocaria mais Q de C e assim por diante, e iria aumentando esse número aqui correspondente ao número de corpos carregados. Tudo bem? Se são 3 corpos é 3, se são 5 corpos é 5, se são 10 corpos, soma a carga dos 10 e divide por 10. Tudo bem? Aqui são 2, então soma a carga dos 2 e divide por 2. Então a carga depois do contato vai ser A de A 4 microcoulombs, dando 4 vezes 10 elevado a menos 6, mais menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2. Então, vai ser mais vezes menos é menos, 4 menos 2 é 2, então 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2. Então, a carga resultante aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a 6 coulombs. O que concluímos? Que após o contato, tanto A quanto B vão ficar com cargas positivas, cujo valor dessas cargas é esse aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, na eletrização por contato, se os corpos são idênticos, após o contato eles ficam com carga de mesmo sinal e mesmo valor. Beleza? Tudo bem? O outro processo de eletrização que nós temos é a indução. Então, nós temos aí, por fim, o terceiro processo, que é a indução. O que nós temos para processo de indução? Antes do contato da indução, do processo por indução, você tem que ter pelo menos um corpo carregado, que na prática é um corpo carregado e um neutro. E corpos, então vou colocar corpos carregados e corpos neutros, porque pode ser vários, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com 2. Então, vamos considerar aqui que você tenha um bastão carregado positivamente e tem aqui uma bola, uma esfera aí carregada que esteja neutro. Então, se ela tem 10 prótons, ela tem aqui também 2, 4, 5. Então, 2, 4, 6 prótons, 2, 4, 6 elétrons. Tudo bem? Você, então, vai aproximar, vai colocar um bem próximo do outro, mas não vai encostar, porque senão vira eletrização por contato. Então, você aproxima. Quando você aproximar, vai valer aquele princípio da eletrostática, que cargas de mesmo sinal atraem-se, ou carga de mesmo sinal repelem-se, desculpa, falei bobagem, e cargas de sinais contrários atraem-se. Então, esse é o princípio eletrostático. Carga de mesmo sinal repele-se e cargas de sinais contrários atraem-se. Então, nesse caso, vamos ter que colocar mais bonitinho aqui, negativa.
Então, nesse caso, vai haver aqui uma atração por conta do bastão dos elétrons desse corpo carregado, os elétrons do corpo neutro. Então, esse aqui tem carga positiva e esse aqui tem carga neutra inicialmente, e vai haver uma repulsão dos prótons dessa esfera. Então, os elétrons da esfera é atraído pelos prótons do bastão e os prótons da esfera é repelido pelos prótons do bastão. Entendido? Sendo assim, você pode vir aqui, quando acontecer essa separação, vir aqui e aterrar esse lado. Neste aterramento, vai haver uma migração de elétrons da Terra para neutralizar esse lado da esfera. Sendo assim, quando você separar esses corpos, o bastão continua com a sua carga negativa, com sua carga positiva, e a esfera que você tirou o aterramento, então quando você aterrou, ela neutralizou esse lado aqui. Então, quando você retirar esse aterramento, ela vai redistribuir esses elétrons, ficando com carga negativa. Então, no final do processo, os dois corpos ficam carregados, só que com cargas com sinais opostos. Esse corpo aqui é chamado de indutor e esse corpo aqui é chamado de induzido. No final das contas, o indutor permanece com sua carga e o induzido permanece com a carga de sinal contrário à do indutor. Tudo bem? Então, esse processo aqui é quando você passa próximo do tubo da TV e seus cabelos são atraídos. É indução. Quando você pega num fio de toma-choque, é eletrização por contato. Quando você caminha sobre um carpete e você fica carregado, quando você toca na maçaneta ou em uma parte metálica, você sente a descarga que durante você ter caminhado pelo carpete, houve um processo de eletrização por atrito. Tudo bem? Então, bom trabalho, boa aula. Qualquer dúvida, mande lá no grupo. Abraço e até mais.